Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 21. Título: O século XXI continua sem conhecer, praticar Jesus. 2 milénios depois da morte crucificada do ser, viver, atuar, pensar, falar maiêutico Jesus, abril 2030, sem dúvida o acontecimento maior da história, pois é a entrega da sua mesma Ruá maiêutica aos povos de todas as nações e culturas. Os povos continuam ainda sem o conhecer, fazer seu. 2. Nós conhecemos Jesus por meados do ano 28 na Galileia e desde então somos suas irmãs gêmeas. E aflige-nos sobremaneira constatar este facto. Mas é a verdade nua e crua. O século XXI continua sem conhecer, praticar Jesus e tampouco quer conhecer, praticar Jesus. Fica-se apenas pelo mítico Jesus Cristo da Trindade dos Poderes. 3. Nem nas universidades ditas confessionais, as mais perversas de todas, Jesus é estudado. Há inúmeros estudos, teses sobre Cristologia, Bíblia, Antropologia, Teologia, mas sobre o ser viver, atuar, pensar, falar Jesus, entre meados do ano 28 e abril do ano 30, zero. Povos e igrejas odeiam Jesus. Querem só o mítico Cristo. 4. A princípio, ficamos baralhadas perante este facto. Mas como acompanhamos Jesus desde meados do ano 28 na Galileia até hoje, depressa chegamos a uma conclusão pergunta. E como pode ser de outra maneira, se o início do terceiro milénio é totalmente dominado pela treva ideológica do mítico Jesus Cristo Deus? 5. Os povos das nações só conhecem, uns melhor, outros pior, o mítico Jesus Cristo Deus. Não conhecem Jesus, muito menos o ser, viver, atuar, pensar, falar Jesus, entre meados do ano 28 e abril do ano 30. Ora, o mítico Jesus Cristo Deus é o fundamento, justificação da Trindade dos poderes e seus agentes, os religiosos e os laicos. 6. Aliás, já os assassinos de Jesus, do seu ser viver, atuar, pensar, falar Jesus, em abril do ano 30 em Jerusalém, são precisamente os agentes históricos da Trindade dos poderes de então. A morte crucificada de Jesus constitui, por isso, um momento sem ocaso do pleno da luz e do pleno da treva e dos seus agentes históricos. 7. Os povos das nações nunca chegam a ver o pleno da luz. Veem apenas o pleno da treva e os seus agentes históricos. Estes, do maior ao mais pequeno, do mais religioso ao mais laico, trabalham dia e noite para manterem a verdade cativa na injustiça, a ordem mundial da Trindade dos poderes. Só nos dão a comer a mentira. 8. Como povos, nascemos todos na mentira vestida de verdade. Fazemos da mentira o fundamento do nosso ser viver, atuar, pensar, falar histórico.
igrejas e universidades só dão a comer às novas gerações a mentira vestida de verdade. E difundem-na em tudo quanto é meio de comunicação, os religiosos e os laicos. 9. Fazem-no quase sempre com exemplar generosidade e extrema dedicação, até com o risco das próprias vidas. E porque nunca conhecemos, comemos, praticamos outra coisa, a mentira é então para nós a verdade. Convictamente. As coisas sempre são assim entre os animais racionais. Apenas a mentira é a verdade. 10. Já são assim as coisas na Palestina e no Império Romano do século I, quando entre meados do ano 28 e abril do ano 30, inopinadamente, a luz, verdade, brilha na treva, mentira. E a luz, verdade, é o ser viver, atuar, pensar, falar, Jesus. A treva, mentira, é a ideologia, teologia institucional. O confronto é inevitável e duélico. 11. E também mortal, mas apenas para a luz verdade. Porque a luz verdade apresenta-se tal qual é. Fragilidade humana desarmada e maêutica. E a treva, mentira, apresenta-se tal qual é. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por isso, armada, assassina, cínica, cruel. Não suporta a luz, verdade, e mata-a na cruz. 12. Tudo é consumado em abril do ano 30 por deliberação e ação do pleno dos agentes históricos dos três poderes de turno daquele então. E graças à alta traição do grupo dos 12, escolhidos um a um por Jesus, para andarem com ele a luz verdade. 2 anos depois, os 12 escolhem prosseguir na treva mentira. 13. Entregam o ser viver, atuar, pensar, falar maiútico Jesus, a verdade praticada aos sumos sacerdotes do Templo de Jerusalém, os agentes históricos máximos do poder religioso, político e económico-financeiro do judaísmo de então. Com esta sua decisão traição, os 12 tornam-se num novo fundamento da treva mentira. Com esta sua decisão traição, os 12 tornam-se num novo fundamento da treva mentira. 14. Jesus é logo preso, julgado e condenado à morte pelos sumos sacerdotes. E a insistência deles também pelo império de turno. É depois executado na cruz. Tudo em menos de 48 horas. A treva, mentira, mata a luz, verdade. E ela própria veste-se de luz, verdade. Só para roubar, matar, destruir. E os povos? Os povos aplaudem. Os povos aplaudem. Assim termina o capítulo 21
do Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.